Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Auri do curso online de costura pet e hoje eu vim demonstrar para vocês um pouco dos materiais que utilizamos para a fabricação de roupinhas pet, de caminhas e de acessórios para pet. E também vamos aprender um pouquinho sobre materiais que vamos utilizar para modelagem. Não precisa ter aqueles grandes materiais caros, réguas caras, papéis caros, não. Você pode ter o papel que você tiver na sua casa para poder começar a modelar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar pelo papel flipchart. Mas se você não tem esse papel flipchart, o que é? É um papel simples, gente. Olha só, papel branco, que você pode comprar na papelaria, você pode comprar em armarinhos, você pode comprar pela internet, mas se você não tem esse tipo de papel, não se preocupe. Você pode fazer também utilizando jornais. Sim, jornais tá assim. Se você procurar jornais e não encontrar, você pode pegar revista, colar em volta com fita crepe para poder fazer modelagem. Você pode utilizar o que você tiver em casa. E para facilitar também, você pode utilizar TNT. Sabe aqueles TNT grossinho? Você pode utilizar no lugar do papel, que aí você modela, certo? Utilizando o que? Para ficar mais visível, você vai utilizar um canetão de pontinha fina, que facilita na hora da modelagem. E aí você fazendo, você já pode fazer até o teste no seu pet, já com o próprio TNT. Que aí você pode riscar e já fazer o teste para ver onde você tem que ajustar a medida, tirar ou aumentar um pouquinho mais, tá bom? Mas nunca esqueça, quando fizer modelagem, sempre tem que colocar acréscimo de costura. Primeiro, papel de modelagem, pode ser revista, pode ser jornal, pode ser também papel flipchart, pode ser também papel craft, que é aquele papel mais amareladinho, sabe? Pode ser qualquer um desses. Também pode ser também papel de embalagem. Aqueles papéis de embalagem que você compra para fazer embrulho, pode ser também. E você também pode comprar folha 4, sabe? Papel de modelagem, sabe? Aquele papel sulfite. Você pode comprar eles também, que vem bem grande, né? Ou tem aqueles fininhos também que você compra. Tem a resma de 500, tem a resma mais fininha. Você pode comprar e pode unir as laterais utilizando cola ou fita, tá? Para depois você começar a modelar. E também, gente, falar das réguas, né? Olha só, primeiro, esse aqui, esquadro. Utilizamos bastante a medida do esquadro. Por quê? Porque aqui, olha, você vai medir o comprimento das costas do pet para colocar aqui desse lado. Aqui utiliza como medida do pescoço, medida do tórax. Todo assim, quando você for fazer modelagem, você vai precisar de um esquadro. Ou um esquadro próprio para moda pet, ou um esquadro simples. Para começar, não precisa ter grandes coisas. Pode utilizar o que você tem em casa. Esse aqui é um esquadro de modelagem de roupa para humanos. E você vai utilizar para moda pet, porque não vai fazer diferença alguma. Tem também, pessoal, olha só, a régua. Essa aqui é uma curva, tá? Uma curva francesa. Você vai utilizar aqui, olha, para fazer curva do pescoço. Essa parte aqui, olha, você pode fazer uma saia godê. Já imaginou? Olha, eu já pego a régua, a curva, né, no caso, e já imagino uma saia godê. Aqui já passa a parte da cinturinha e embaixo você vai arredondar para fazer a medida da barra, certo? Aqui também você vai modelar um vestidinho frente única. Vestidinho frente única, a parte de cima pega pela parte das costas, né? No caso, poderia ser vestido de costa única, né? Que é para os pets. Então, ele é ideal para você fazer as curvas. Curva de cava, a cava do manga raglan, você faz aqui também. Tudo, pessoal. Curva da abertura do rabinho. Olha isso aqui. Abertura para passagem do rabinho do pet no short. A curva francesa você vai utilizar para várias curvas. Curva de gola, curva de cava e curva da abertura do rabinho do pet, né? Se você vai fazer um macacãozinho cirúrgico, se você vai fazer um short, uma calça, serve para tudo, tá? Então não se preocupe se você não tem réguas caras, réguas de estilista que tem nome. Então você tem que utilizar o que você tem em casa, que aí dá para você fazer
tudo, dá para você começar. Aí quando você já tiver uma boa renda, aí sim você pode investir nas suas réguas, se você vê que é isso realmente que você deseja fazer, se você gostar, que eu tenho certeza que quando você começar a fazer moda pet, você vai se apaixonar e não vai querer mais sair do mundo de moda pet, porque pessoal, eles ficam tão lindos de roupinhas pet. E olha só, tem outro tipo de curva também. Olha essa curva, ela é maior, tá vendo? E também dá para fazer vários modelos de roupinha, porque o que manda na modelagem é, você primeiro faça a modelagem base, né? Utilizando as réguas, o papel que você tem, aí depois você vai olhar aquele modelo na internet, porque tem várias marcas famosas que você se inspira, não é que você vai copiar o modelo da marca, né? Você vai se inspirar. Daí você vai utilizar a sua modelagem base para interpretar o modelo e transformar aquela modelagem num modelo exclusivo para o seu pet ou até mesmo para você vender. Mas vai utilizar modelagem fazendo com as réguas normais que você tem em casa. Olha só, régua de curva, tem essa outra régua aqui, olha, maior que uma régua reta, tá? Você vai utilizar ela, tudo normalmente, gente, é só você substituir e fazer com essas próprias réguas, olha. Tem a menorzinha e esses são material de modelagem aqui, olha. E também, vamos lá, temos os canetões, olha. Temos vermelho e azul. As pontinhas desse eu adoro, porque é fininha. Olha essa, um pouquinho mais larga e esse outro que é bem fininha. Dá para você fazer as curvas mais bonitinhas, fazer aquele traçado mais delicado, porque a ponta do canetão, ela vai indicar que você vai fazer assim. Vou modelar. Essa aqui vai dar um traçado mais fino. Se você colocar essa, já vai dar diferença na hora da costura. Ela acrescenta um pouquinho. Então, você tem que fazer o traçado e conferir as medidas para ver se não ficou um pouco mais largo do que a medida ideal do pet, tá? Por isso que a gente utiliza mais o canetão fino, tá bom? E temos também, pessoal, a tesoura. Tesoura, você vai utilizar o quê? Uma tesoura própria para cortar papel. Só para cortar papel, tá? Você vai falar assim, não, eu tenho aquela tesourinha velha que eu não uso mais. Vou utilizar ela somente para cortar papel, que ela não vai ficar sem corte nunca. Então, você vai utilizar uma tesoura que você tenha para cortar papel. E tem a outra, você vai utilizar uma tesoura melhorzinha, né? O que você tem em casa, para cortar tecido. Porque se você cortar o papel com essa tesoura, e com essa tesoura você falar assim, vou fazer a modelagem rapidinho, eu corto, não tem muito recorte para eu fazer, já vai dar diferença na hora que você for cortar o tecido. Na hora que você for cortar o tecido, ela vai ficar mastigando o tecido, sabe? Franzinho, mastigando, não vai cortar. E se cortar, vai ficar aquele corte feio. E às vezes ela trava ao meio, sabe? Na hora que você tá cortando, ela vai travar ao meio. Então não fica bom. Então o ideal é uma tesoura para modelagem e uma tesoura para costura, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco dos materiais que vamos utilizar para costura. Então vamos conhecer um pouquinho do material que a gente vai utilizar para costura. Pode ser que você já tenha materiais em casa, tá? Não precisa ter máquina de costura. Você falar assim, nossa, mas eu queria tanto uma máquina de costura industrial. Tô começando agora. Será que só com máquina de costura industrial eu consigo fazer as roupinhas pet? Não, não é possível. Gente, com máquina simples, a sua máquina doméstica que você tem em casa, dá para você fazer qualquer tipo de peças com costuras embutidas. Você pode substituir a costura da overlock pela costura de zigue-zague ou então fazer embutida. Olha só, as linhas. Essa linha é um fio de overlock. Você vai utilizar para costurar na overlock, se você tem uma máquina overlock, né? Aí você vai utilizar ela e vai utilizar também a reta. Essas duas linhas é tudo para utilizar no overlock. Mas a linha reta você pode utilizar para fazer na máquina normal, simples, na máquina sua de zigue-zague, na sua máquina simples. Olha só, o fio dela é diferente. Este aqui, olha, é um fio reto, tá? Esse outro já é um fio de overlock, ele abre. Olha,
Se você mexer assim, ele vai dar uma aberturinha, ele vai abrir, porque é um fio próprio para você costurar a malha e fazer acabamento nas laterais do tecido para ele não desfiar. Mas, igual eu falei, se você não tem uma máquina de overlock, você vai fazer o quê? Você vai fazer a costura zigue-zague na lateral para não desfiar. Este aqui, olha, vou te mostrar um tecido que desvia. Esse aqui, olha, lateral, vai desfiar, certo? Você vai fazer o quê? A zigue-zague aqui em volta, para não desfiar. Ou então você vai fazer uma costura de overlock para não desfiar. Ou até mesmo fazer uma costura embutida para não desfiar. Bom, pessoal, falando em linha, vamos falar agora nos tecidos. Depois vamos para a parte dos acessórios. Esse aqui, olha, tecido de lycra UV. Vou mostrar para vocês, eu tirei várias amostras para vocês poderem entender um pouquinho de tecido. Esse aqui é o tecido de lycra UV, que ele tem proteção contra o calor, gente. Ele tem proteção e ele é um tecido fininho, olha, bem delicado. Ele é bem delicado e serve para você fazer aquelas camisetinhas para o seu pet passear na praia. Serve também para você fazer biquíni, fazer sunga, que ele é bem confortável, ele não vai pesar no pet. E o pet detesta aquelas roupas muito pesadas, igual se você pegar uma lycra grosseira, ele não vai ficar confortável em vestir. E o ideal é que esse aqui já tem proteção UV, né? Eu vou colocar aqui do lado para a gente poder conversar mais. Esse outro já é uma lycra normal. Olha, um tecido de lycra normal, que não tem proteção, não quer dizer que você não precisa e que você tem um tecido desse e não vai utilizar para fazer moda pet. Pode utilizar também, tá? Eu só tô mostrando a diferença que esse tecido é mais delicado e esse, olha só a textura, esse é o caimento dele. E esse aqui é mais grosseirinho. Mas é o mesmo tecido assim que pode fazer roupinhas pet, sendo que a composição é diferente. Olha, esse estica também e esse estica mais ainda, olha, mais confortável, tá? Este aqui, gente, malha fio 30. Isso aqui é uma malha de algodão, fio 30, tá? Ela tem uma composição de algodão que serve para você fazer pijamas para os pets. É ideal para você fazer camisetas também. Tem estampado e tem lisa também. Você pode procurar nas lojas de confecção aí do seu bairro, da sua cidade, na internet, que você encontra vários tipos de tecido fio 30, que serve para fazer blusinhas, né? Camisetas, pijamas, para o seu pet, tá bom? Esse outro é a ribana. Falando em blusinhas e pijamas, olha, esse aqui é a ribana, serve para quê? Se você vai fazer uma blusinha de malha fio 30 ou qualquer outro tipo de malha, você vai precisar de uma ribana. Para quê, professora? Para poder colocar o punho, porque você pode perceber aqui, olha, ribana, fio 30, ele não estica bem. Ele estica pouquíssimo, então ele não tem muita aderência para você esticar e fazer um punho. Só se você fizesse um punho cortando a favor do fio, tá vendo? Aí ele dá uma esticada mais. Mas se não for, se você for seguir a orelha, que é na lateral do tecido, se você falar assim, ai professor, não sei o que é a orelha, na lateral do tecido tem vários pontinhos, como se você tivesse costurado e tivesse tirado aquela linha e ficado só os pontinhos. Aquilo lá é a orelha do tecido. E aqui, na orelha, você segue o fio. Se você esticar assim, olha, a nervurinha aqui, tem os pontinhos que você vai ver que é o fio do tecido subindo. Esse é o sentido do fio. Orelha, onde tem os pontinhos, e o fio do tecido. Aí você estica, ele não vai esticar tão bem. Aí se você cortar o tecido assim, a favor do fio, ele já estica bastante, tá? Daí, o que você precisa? Precisa de uma ribana. Para fazer ribana, malha canelada, você pode encontrar com vários nomes. Esse aqui, olha o tanto que estica. Olha só o fio do tecido. Estica bastante para você fazer o punho, fazer a gola,
colocar na abertura, se você vai fazer uma roupinha cirúrgica, colocar na abertura onde vai passar o rabinho do pet, para poder ter mais conforto, né? Ficar mais coladinho no corpo e não irritar o pet, tá certo? Esse aqui, gente, é um elanca. Elanca, para que serve, professora? Se você quer fazer um teste de uma roupinha de malha e não quer gastar muito, você quer falar assim, nossa, eu quero fazer um teste. Cliente pediu umas camisetinhas, mas eu não quero cortar no tecido, tô com medo de errar o corte. Fazer a modelagem e errar o corte. Eu queria fazer um teste para ver se vai dar certo. Compra uma elanca, é bem baratinha, só para você fazer o teste, tá? Se o cachorro não tem sensibilidade no pelo, você pode utilizar também para fazer blusas. Você pode utilizar até para silcar. Silcar é uma estampa que você coloca, tipo, você vai na fábrica, pede para fazer uma estampa, né, na estamparia de roupa, de camiseta, pede para fazer uma estampa que você deseja e você vai colocar e vai prensar com a prensa quente. Hoje mesmo tem até de ferro, né? Você pode pegar o ferro de passar e prensar que sai a estampa, tá? Isso aqui serve para esses tipos. Aí você vai fazer um modelo, vai fazer o teste, ver se ficou bom, se tem que fazer algum ajuste, porque roupa de pet, gente, é igual roupa de humano. Se você fez uma roupa pro seu pet, né? O seu pet é um shih tzu. Aí o da sua amiga, um shih tzu também. Pode ser que a roupinha do seu não vai encaixar no dele. Pode ser que o dele tenha um corpinho mais alongado, pode ser que tenha mais corpo, né? O meu pode ser mais magrinho, pode ser menor, entendeu? Aí você tem que fazer os ajustes para poder dar certo na costura. Esse aqui serve para isso, para você testar. Esse aqui é um moletinho, tecido de moletinho para você fazer casacos, fazer blusinhas de manga ranglã. Nesse tempo frio, né, você utiliza bastante ele. Ele é um tecido leve, bem levinho, bem gostosinho de usar. É um tecido maravilhoso para você fazer esse tipo de roupinhas. Pode fazer blusinhas com manga ranglã, com manga normal, camisetinha, regatinha e utilizando ele. Mas sempre bom colocar o punho de malha canelada ou ribana, tá bom? Esse aqui já é um moletom. Ele é mais grosseirinho um pouquinho, vamos supor, mais firme. Ele é bem mais firme, a parte de dentro, olha só, diferente. E ele não estica tanto, olha. Ele é mais firme, o tecido mais firme, que serve também para fazer roupinhas de frio para o seu pet. Esse aqui já é ideal para roupinhas de frio. Olha, esse já estica bastante, tá vendo? Já tem elasticidade melhor. Então, quando você for fazer roupinhas para o seu pet, nesse tecido de moletinho, você pode fazer a roupinha fechada, a parte da frente, não precisa colocar botões, que vai encaixar com facilidade. Olha, que ele estica, certo? Agora, se você vai fazer uma roupinha de moletom para o pet, observa que ele não estica. Ele estica pouquíssimo. Então, se você for fazer de moletom, você precisa ou colocar botões para vestir bem no pet, ou colocar velcro. Você precisa fazer uma abertura para poder vestir no pet, porque senão não vai encaixar. E você vai machucar o seu cachorrinho e ele vai ficar até com trauma de vestir roupa. Por isso tem que ter conforto, tá bom? Elanca peluciada. Também serve para fazer roupinhas de frio. Roupinhas agora no tempinho frio, muito boa. Olha só, peluciada por quê? Aqui por dentro ela tem tipo uma mantinha. Ela é quentinha, bem quentinha. E essa é a mesma dessa aqui, olha, que é sem estampa, e essa aqui com estampa, que também pode ser silcada. Você pode estampar. Trouxe para você perceber que essa aqui é sem estampa, mas você pode criar a sua estampa, se você preferir, mandar estampar e fazer o modelo que você deseja, né? Para fazer roupinhas de frio, vestidinhos, casacos. Gente, serve para fazer todo tipo de peça. Olha, travou aqui, olha, no tecido de algodão. Por quê? Por causa da parte de dentro, ela pega todas as partes de linha, porque ela parece que tem tipo um magnético, né? Ela vai puxando os pedacinhos de linha, por causa da pelúcia que tem dentro, tá? Por isso. Daí serve para você fazer todo tipo de casaco. Malha de algodão. Pessoal, malha de algodão é a ideal para você fazer roupinhas para os seus pets, tá? Essa malha de algodão não vai causar alergia, vai evitar que ele
o pelinho em bola, vai evitar muita coisa, tá? Então ele é muito bom para você fazer roupa cirúrgica, ideal para você fazer camisetinhas, olha, ele estica bem, tá? Ideal para você fazer pijaminha para poder seu pet dormir, né, mais confortável, porque tem muitos cachorrinhos no tempo frio que tem pelagem curta, eles gostam de estar aquecido. É igual a gente, né? A gente que vai dormir no frio, a gente gosta de estar aquecido, né? Então, por isso, temos que aquecer os nossos filhos de 4 patas também, gente. Olha só, com um tecido, pode ser um tecido mais leve? Pode. Eu te mostrei tecido mais firmes, né? Que é os outros tecidos que mostrei agora há pouco. Esse aqui já é mais leve, entende? Dias que não esteja muito quente, esse tecido de algodão, ele se adapta tanto no calor quanto ao frio. Se você costuma seu pet usar roupinha, aí você fala assim, não, vai passar um tempo calor, eu vou utilizar uma peça mais fresquinha. Então faça roupinhas de tecido de algodão, tá? Esse aqui também, olha, é um tecido, é uma ribana, olha, ela estica também bastante, tá? Só que a fibra dela é mais juntinha. E então ela estica bem para colocar nos punhos, gola, roupa cirúrgica, essa aqui serve bastante para você fazer, mas o ideal para você utilizar em roupa cirúrgica, que eu gosto bastante, ou tecido de algodão, ou esse aqui, o cotton. Ele é mais firme, olha só. Ele vai segurar o curativo bem melhor, tá? Porque se você coloca for utilizar um tecido mais frágil, que não tenha tanta segurança, na hora que você colocar o curativo, ele vai saltar. E esse aqui, olha, é ideal porque ele é firme. Então, você vai fazer uma roupinha cirúrgica e vai utilizar um tecido de cotton para poder firmar o curativo. Você pode utilizar não só para fazer roupinha cirúrgica, você pode utilizar também como punho, como gola, pode utilizar para fazer camisetinhas, tá? Mas o ideal é fazer roupinha cirúrgica. E tem de várias cores, tá bom? Esse aqui, gente, o cetim, o temido pelas costureiras. Por quê? Porque desfia bastante na hora de costura. Ele desfia muito. Aqui na hora que você vai pegando, olha, ele já vai soltando tudo. Ele desfia bastante, mas ele é muito bom. Porque se você tem um shih tzu, se você tem um cachorro peludo e ele gosta muito de usar roupinha, o ideal é colocar essa parte aqui como forro. Sabe por quê? Porque ele evita que o pelinho do seu pet dê nó. Se você colocar, igual você é acostumado a vestir muita roupinha no seu pet, né? A minha tem pelo enorme. Eu não corto o pelo dela, não mando tosar de jeito nenhum. Porque o pelo dela é muito bonito. Aí eu utilizo o cetim para evitar que o pelo dela dê nó. Aí eu parei de cortar, né? De mandar para arrumar o pelo dela. Porque utilizando isso aqui. Mas também tem um outro tecido muito bom que é um forro de jaqueta. Se você chegar para comprar um tecido, você vai falar assim, eu preciso de um forro de jaqueta. Eu não tenho aqui porque eu não encontrei para trazer para vocês. Mas tem um tecido que chama forro de jaqueta para você poder colocar como forro das roupinhas, que evita para não embolar o pelinho, não dar fungo, tá bom? Esse aqui é o tecido de voyal. Esse tecido é muito bom para você fazer roupinhas de festa. Você colocar aquela saia, fazer a barrinha da saia com fio de nylon, fazer barrinha de lenço, sabe? Fazer aquela sainha, você pode utilizar como saia principal ou pode utilizar em várias camadas para dar volume à saia do pet, tá bom? Esse aqui, olha, já é um tecido de soft. Esse tecido, gente, ele é muito gostoso, que ele é muito quentinho. Sabe aquelas camisetinhas inteiras que é fácil de fazer? É bem fácil, prático e rápido de fazer. Você utiliza esse tecido aqui, olha, que ele aquece o pet e ele pode ficar a noite todinha confortável. Porque tem muitos pets que você fala assim, não, vou colocar só um cobertor para ele. Ele não para no cobertor, não adianta. Se você não vestir ele com um tecido quentinho, uma roupinha quentinha, ele vai soltar e vai passar frio, né? E a gente não quer isso. Então, ó, tecido de soft para fazer camisetinhas, blusa inteira, muito bom, tá? E ele estica, gente, olha. Ele estica um pouquinho, olha só, lado da orelha, tá? Se você quiser cortar o fio, ele estica mais ainda. Que assim, olha, se você vai fazer uma camisetinha inteira que não tenha botões, abertura, você precisa de um tecido que estique, tá? Ou então cortar da forma certa
para que estique e vista o seu pet com qualidade e conforto, tá? Esse aqui, pessoal, tecido flanelado. Esse tecido serve para você fazer cachecol, serve para você fazer bandanas, serve para você fazer boinas, boné, porque ele é mais estruturado, tá vendo? Mas ele é bem gostoso, bem confortável. Serve para você forrar por dentro, se você vai fazer uma jaquetinha, serve para você forrar também a jaquetinha do seu pet. E também serve para você fazer tapete higiênico, tá? Esse aqui serve para tapete higiênico porque ele penetra com facilidade, que é um tecido de algodão, uma flanela de algodão. Falando em tapete higiênico, eu vou mostrar aqui para vocês esse courino aqui, olha. Ele é um courino de estofado. Se você for fazer uma caminha pet, se você for fazer, igual eu falei, tapete, você precisa de um courino para colocar como base, certo? Para colocar o outro por cima. Por quê? Porque aqui não vai vazar. Ele vai segurar o xixi e também ele vai segurar, se você for fazer uma caminha. A caminha, a parte fria que vem do chão, vai evitar que penetre aqui no courino e a caminha do seu pet vai ficar mais aquecida e vai facilitar na hora de você limpar, tá? Porque é um courino próprio para fazer esses materiais. Agora tem outro tipo de courino que a gente utiliza para fazer, vou colocar aqui por cima, esse courino não, couro sintético. A gente lá no Goiás chama mais ou menos courino, aí chama couro, tá? Se você procurar lá, que tem um lugar lá em Goiânia, que é Campinas. É uma cidade só de tecidos, de aviamentos, de muitas coisas, sabe? Então, tudo que você procurar, você encontra lá. E aí, a gente, época que tá frio, que é mês de maio, você encontra muito couro. E esse aqui a gente chama lá de courino, mas se você for procurar pela internet, você vai encontrar como couro sintético, tá? Esse aqui, olha, próprio para fazer jaquetas, casaco. Olha só a parte de dentro. É próprio para roupa pet, tá? E roupa de humano também. Então, esse já é próprio para roupa e esse não é para roupa. Esse já é para fazer base de caminha. Você pode fazer caminha? Pode, mas não fica tão confortável. Fica mais confortável você colocar na base, tá? Esse aqui é para base. E esse para fazer roupinha. Tem essas duas diferenças. Bom, e temos também a pelúcia. Estamos falando bastante de tecido, né? Mas eu quero que você entenda que tipo de materiais podemos utilizar e entenda de forma clara que temos vários tipos de materiais, tanto para fazer roupinhas, caminhas, vestidos, então bandanas. Tem cada tipo de material que você pode utilizar para uma coisa diferente, sabe? Então eu quero que você entenda o passo a passo, todo o processo para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Olha só, essa pelúcia é uma pelúcia de pelagem curta, né? Uma pelagem alta, porque tem pelos bem maiores, tá? Que fica bem altos. Mas essa aqui é uma pelúcia de pelo curto. Você vai utilizar para fazer golas de roupinhas, igual colocar numa jaqueta. Você quer fazer uma jaqueta, quer fazer um sobretudo? Você vai utilizar uma pelúcia para fazer gola. Não quer dizer que você só vai utilizar pelúcia. Não, você pode fazer com a gola de tecido, do próprio tecido, de couro. Você pode fazer um casaco com jeans, jeans, né? Mas a pelúcia é ótima para você aquecer mais seu pet, tá? E também ideal para você fazer aquelas caminhas, porque aqui, olha, não é uma pelúcia de fazer roupinhas, tá? Por causa do material aqui atrás, tá certo? É uma pelúcia para você fazer, colocar como gola, ou fazer uma caminha, fazer um tapetinho só para o seu pet deitar em cima, sabe? Bem confortável. Esse aqui é ideal. Aqui, olha, falando em caminha, temos o tecido de linho Philips. Tem vários tipos de linho, você pode procurar que tem vários tipos de tecido de linho. Ele é muito bom para você fazer caminhas pet, porque ele é estruturado, tá? Bem firme e confortável. Você também pode fazer caminha de tecido de tricoline, não tem problema nenhum. Mas com mais durabilidade, você precisa procurar um tecido melhor, né? Igual esse aqui, tecido de linho. Ele é dura mais e bem mais confortável, tá? E a estrutura da caminha fica muito mais bonita. Esse aqui também, olha, tecido impermeável. Se você procurar nas lojas, falar assim, eu queria um tecido impermeável, eles vão te passar qualquer tipo de tecido, tá? Porque aqui atrás, olha, ele tem tipo uma cola. Olha o barulho dele.
um barulho diferente, um tipo de tecido diferente, porque esse pássaro tem uma impermeabilidade aqui. E você pode colocar forro do tapete higiênico, pode colocar como forro da caminha a parte de baixo, a base. Você pode substituir o corino por um tecido impermeável. Você pode fazer caminha para o pet, porque o pet aqui, olha, ele vai fazer xixi, não vai penetrar, porque é um tecido impermeável. Tá? É aqueles tecidos que você utiliza também para fazer bolsas de praia, para você ir na praia e não entrar água do mar, ou se chover, se você está num dia de sol e vai cair uma chuva de repente, não vai molhar, né? Então é para isso que serve, tá? Você pode fazer caminhas e pode fazer aqueles protetor de carro com esse tipo de tecido também, porque vai facilitar na hora de você limpar, tá bom? E eu coloquei os nomes para não esquecer o tipo do tecido, porque são muitos tecidos. Olha, esse já é um tricoline liso, para você fazer composição, você fazer roupinhas, tá? Tricoline, tudo é esses aqui de algodão, olha. Esse aqui é de algodão, serve para você fazer camisas, vestido, caminhas, bandanas, acessórios, serve para tudo. Esse aqui já é um tricoline misto, olha só, vou te mostrar a diferença. Esse tecido é um tecido misto, esse aqui já é um tricoline de algodão. Se você pudesse sentir a textura, você ia ver que esse aqui é bem mais macio, confortável. Esse aqui é mais liso, parece uma textura de um tactel, mas bem melhor, tá? A textura dele. Já temos o tricoline também de poá, porque é o mesmo tricoline, só muda por causa das bolinhas, tá? E chama tricoline de poá, tem tricoline florido, estampado, de todas as formas. O tricoline é o tecido essencial para a moda pet, tá bom? Esse aqui, ó, tecido de Oxfordine, próprio para você fazer caminha, ele é bem macio, bem gostosinho, e também meus alunos, minhas alunas, meus clientes, gosta bastante de utilizar esse tipo de tecido para fazer bandanas para pet, fazer as famosas cabaninha, também você utiliza ele, que ele tem um caimento muito bom, tá? Não é o Oxford normal, o Oxford normal ele é mais grosseiro, firme, eu não gosto de utilizar ele, tá? Agora esse aqui é o melhor. Agora, Oxford, aquele normal, você pode utilizar para caminhas, que aí fica uma base mais estruturada também. Mas para bandanas que tem um caimento mais confortável, é o Oxfordine. Temos aqui o tecido de sarja, que serve para você fazer jaquetas, serve para você fazer calças, short, tá? Para você ter um tecido mais estruturado. Esse aqui tem várias cores, ele tem uma elasticidade, olha, também. Tem também o sarja sem elastano, que a gente chama lá em Goiânia, a gente chama tecido com elastano e sem elastano. Esse aqui é com elastano, olha, ele tem uma elasticidade maravilhosa. Ideal para você fazer uma roupinha, se você vai fazer uma roupinha de casamento, né? Aí você utilizar ele para fazer a base da calça, fica maravilhoso. E às vezes você encontra aqueles que tem mais um brilhozinho a mais, tá? Então é muito bom. Olha, outra pelúcia, é o mesmo formato daquela pelúcia, você vê que muda só a cor da pelúcia, tá? Já muda a textura, aqui olha, mesma pelúcia. E tem a pelúcia que o pelinho, olha, bem baixinho, tá vendo? Pelinho médio e esse aqui bem baixinho. Essa daqui, olha, já bem massinha, serve para você utilizar para fazer roupinhas, tá? É uma pelúcia de pelo baixo. E temos aqui, olha, tecido de velboa. Esse tecido de velboa serve para você fazer também roupinhas e serve para você fazer caminhas também. Ele é um tecido maravilhoso para você também fazer aqueles bichinhos de pelúcia para o seu pet brincar, se divertir. Muito bom. Esse aqui, gente, é um tecido de poliéster dublado. Ele serve para você fazer caminha, porque, olha, ele já tem a estrutura. Se você perceber, eu vou até dar uma puxadinha aqui para você ver melhor. Tem uma lateral, certo? Aqui no meio tem uma manta acrílica e o outro lado tem a estrutura de tecido. Ele serve para você fazer caminhas, fazer sobreposto para colocar no banco do carro, tapete. Então ele serve para todo tipo de material que você vai utilizar como
o seu pet deitar, tá bom? Então, esse aqui é muito bom. E também serve para fazer, não tem aquelas bases de colocar o potinho de alimento do pet? Serve para você fazer aquela base. Fica maravilhoso. Este aqui, olha, já tecido de festa. Esse aqui é um tule com glitter. Olha só que legal. Ele dá um brilho a mais no vestidinho, dá um charme a mais na peça quando você for fazer uma roupinha de festa, tá? Ideal para vestidinhos de festa. Esse aqui é uma organza. Ele é bem mais firme. E sabe aquela sainha mais estruturada? Com a sainha de barrinha de lenço ou barrinha com fio de nylon? Esse aqui, olha, é o organza que você vai fazer para dar aquela estrutura e fazer aquela sainha bem cheia de onda, cheia de curva. Fica maravilhoso. E esse aqui, olha, tule bordado. Esse aqui é um tipo de tule, olha, tem de um lado, do outro também, olha. Essa parte aqui é o avesso e direito, tá? É o tule bordado. Você encontra para fazer vestido. Você vai forrar o vestido todinho, ou de cetim, ou de tecido de tricoline de algodão e cobrir com a parte de tule. Você tem tule, tem renda que você compra ao metro também, tudo nesse mesmo formato. Mas aí qual é a diferença do tule e da renda? O tule, ele é mais caro. A renda, ela costuma ser mais barata, tá? Por causa do material. Aqui, olha, esse tule aqui já não tem nada. Ele é bem mais fininho, tá? E não tem detalhe nenhum, nem brilho, nem nada. É um tule neutro, que utiliza também para as roupinhas pet, que você pode colocar por cima do vestido. Aqui, olha, tule com gotas de cristais. Esse aqui é lindo, maravilhoso, mas para costurar já não é tanto. Dá um trabalhinho, mas se seu cliente pedir, você vai fazer, né? Um vestidinho com a barrinha de tule com gotas de cristais, né? Eu tenho certeza. Aqui, olha, tecido de tactel. É um tecido que você compra ou estampado ou compra neutro, né? Que você possa estampar. Você pode, talvez você queira fazer assim, não, vou querer fazer umas estampas para colocar nas peças. Vou comprar um tecido tactel para fazer estampa para colocar em peças de roupinha pet. Serve para bandanas, bonezinhos também para você vender bastante, porque é um tecido barato e bom para você poder fazer tanto bandanas, bonés e até mesmo fazer caminhas, tá bom? Tecido geanes, né? E você vai utilizar tanto tecido de geanes quanto tecido de brim, esse aqui, mas só que tem que procurar um brim leve. Olha, o tecido geanes é leve e o brim também. Esse é o brim, esse é o geanes. A estrutura deles é bem parecida, porque, olha só, esse geanes, ele tem elastano, porque você não vai utilizar uma peça no seu pet, se você for fazer um short, procure o mais leve possível, tá? Agora, para fazer um bonézinho, você pode comprar um mais estruturado. Mas para roupinhas pet, ele precisa ter o conforto. Se ele não estiver confortável naquela roupinha, ele não vai nem levantar do lugar. E da próxima vez que você for colocar a roupa nele, ele não vai querer vestir. Então tem que ser tecidos confortáveis. Olha, tecido de brim leve, que serve também para fazer bonezinho, calças, jaquetas, tá? Esse aqui é tecido de festa. Ele parece um cetim, mas é tecido de festa, tá? Para fazer vestido, olha. Tem um caimento bem confortável e desfia menos que o cetim. Gente, esse aqui é um tecido de plush. É um pelúcia. Esse aqui é aquele tecido que você pode fazer a roupinha. Esse aqui é o ideal para você fazer a roupinha do pet. Macacãozinho, fazer um pijama, fazer uma blusinha, um casaquinho, um blusinha urso com capuz, sem capuz. Esse aqui é maravilhoso, olha. Tanto de um lado quanto do outro. Ele tem a pelúcia pelos dois lados e bem macio e confortável. Esse aqui é o tipo de tecido que é antialérgico, que você pode fazer para todos os pets, tá? Que é um tecido também que utilizamos para fazer roupas de criança. Falando em bonezinhos que eu tava falando agorinha, né? Sobre os tecidos, esse aqui é o manta bojo, ideal para você colocar na aba. Olha só a largurinha. Aí você fala assim, como que eu encontro esse tecido manta bojo? Esse tecido se encontra no Metro, tá? Você compra no Metro ou pela internet ou lojas físicas. Você pode utilizar este tecido para fazer a aba para que ela fique formada, a aba do bonezinho. Então, mas se você não encontrar esse tipo de tecido, talvez na sua cidade tenha até por outro nome, tá? Mas eu conheço como manta bojo, que é aquelas mantas para fazer sutiã. Então, ela vem assim, em formato. Você pode substituí-la
por feltro, tá? Feltro para poder fazer a aba do boné que funciona do mesmo formato. Essa aqui, olha, malha aerada. Ela dá uma esticadinha, olha. Essa aqui já é ideal para fazer o quê? Para colocar nos sapatinhos pet, na parte de dentro. E para fazer, gente, peitorais, tá? Porque ele é bem mais firme. Esse aqui é a manta ideal, a malha ideal, né? Para você colocar como forro dos peitorais. Que ela é firme, tá? Ela não vai rasgar. E você vai colocar utilizando o quê? Essa aqui, ó, tecido suede ou tecido de tricoline. Esse aqui vai ser o forro e a parte principal você pode utilizar tricoline, você pode utilizar couro, você pode utilizar qualquer tecido. Mas essa parte de dentro, o ideal é essa aqui, olha. E também esses furinhos servem para que o pet, o pelo do seu pet respire. Então é muito bom para você fazer peitorais para não aquecer, sobreaquecer o pet, né? Que ele vai correr, vai brincar, vai suar e vai ficar quente, ofegante. E esse aqui, olha, vai ficar melhor porque ele vai respirar melhor, tá bom? Tecido suede serve também para caminhas, tá? E temos também, pessoal, olha, tecido atoalhado para você fazer a toalha para seu pet. Pode fazer um roupão de banho, tá? Esse aqui é o próprio para você poder fazer esse tipo de peça. E o final, gente, esse aqui, ó, nylon resinado 70. Para que serve, professora? Esse aqui é o famoso tecido impermeável para você fazer capa de chuva. Esse aqui você vai utilizar para fazer capa de chuva e serve também para você colocar como base dos tapetes higiênicos, né? Só que, olha, de um lado ele firma, tá vendo? Do outro, se você errar o lado, olha, ele já desliza. Então, na hora que você for fazer o tapete higiênico, se for utilizar esse nylon resinado, você vai utilizar o lado que não, olha, vai deslizar. Antiderrapante, tá bom? Mas não é um tecido antiderrapante, é que ele vai firmar, é isso que eu quero dizer. E você pode utilizar para fazer os sapatinhos dos pets, para ele sair na chuva e não molhar, tá bom? Então, tecido são esses alguns, mas existem vários outros, mas eu trouxe só algumas amostras, né, para vocês. E essa aula tá bem grande, né, mas é principal, gente, para você aprender quais os tecidos que você quer utilizar. Porque se você quer entrar nesse ramo de moda pet, você precisa saber de dicas de tecidos, né, para saber como entrar e como fazer as peças de maneira correta, tá bom? Agora vamos para os acessórios, que agora é bem mais tranquilo. Bom, pessoal, agora vamos para a parte dos acessórios, né? Primeiro vamos começar pela parte de botões. Olha só, na internet, nas lojas, você pode encontrar vários tipos de peças assim, olha, para colocar botões de plástico, gente. Sim, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, observa que tem um mais largo, né? Esse aqui, e um mais estreitinho, a aberturinha. Para você poder encaixar um ao outro. E vamos utilizar esse aqui, olha, para poder colocar botões, que é o que a gente mais utiliza para roupinhas pet, tá? É botões de plástico. E também temos botões de camisaria. Vou pegar aqui para você ver. Olha só, botões de camisaria, que se você tem uma máquina simples, pode ser que ela possa fazer o caseado dos botões, ou até mesmo você pode fazer a casinha do botão à mão e costurar o botãozinho, tá? Tem esse tipo de botões. Temos esse aqui, olha. Esse aqui é um tipo de botão também. Esse aqui é botão forrado, que você vai cortar com o mesmo tecido que você vai fazer a roupinha, se você for utilizar botões forrados, tá? É só um exemplo. Você vai cortar a bolinha, né, maior do que essa parte, para poder forrar. Esse aqui vai encaixar aqui dentro, olha só. E o botão vai ficar forrado aqui por cima. Utilizando o quê, professora? Essa pecinha, que é um aparelhozinho de forrar botões. Olha só a quantidade de peça que tem dentro dela. Esse aqui já é para colocar botões, que você pode ter essa pecinha. Aí você vai colocar, exemplo, aqui está meu tecido, olha só. Vou cortar essa renda, aí você vai arredondar, certo? Só para te dar uma amostra para você saber o que é um botão forrado, que talvez você deve estar pensando, nossa, mas não sei nem o que é isso. Esse aqui é um tipo de botão, olha, primeiro.
essa base, depois encaixa essa por cima, mas tem que ser menorzinha a parte arredondada. Aí encaixa de ferro, né? Aí você vai travar lá dentro, tá? Com essa outra, você vai encaixar todos os tecidos para poder organizar, para depois encaixar a parte base, que é a parte de cima, onde vai vir a parte da linha que você vai costurar, para depois encaixar essa, certo? Aqui, você vai pegar ou um martelo ou um próprio aparelho para apertar, que você vai apertar aqui para poder travar. Na minha mão não vai ficar, porque eu não tenho força suficiente, tá? Então, é somente isso. Aí vai sair o botão forrado com a estampa do tecido que você deseja. Esse aqui é botão forrado, certo? Então, temos o botão forrado. Mostra outro tipo de botões. Este aqui, ó. Esses botõezinhos dourados. Você pode encontrar vários tipos de botões. Esse aqui é mais para roupinha de festa, tá? Porque o formato dele atrás é para você costurar e colocar como se fosse aqui, ó. Essa parte assim, arredondadinha, e coloca e encaixa ele, tá? Esse aqui é botões de festa. E esses outros normais, igual o outro de costurar à mão, tá? Tipo de botões. Para roupinhas, se você quer caprichar mais em roupinha, tem vários acessórios. Olha só, meia pérola. Você encontra de vários tamanhos. Meia pérola, porque ela é cortada ao meio. E é assim, olha. Quando você for colar uma meia pérola, você vai ter que dar uma lixadinha aqui para tirar esse brilho. E utilizar colas. Colas próprias para colar a meia pérola, que é utilizado para colocar em tecido, tá? Em roupinhas. Então, essa cola vai utilizar para colocar meia pérolas, strass, que não vai soltar na lavagem, tá bom? Esse aqui é o focinho de porco, tá? É o regulador de elástico. Você vai encaixar esse tipo de elástico aqui, olha. Esse elástico roliço. Você vai encaixar ele aqui ao meio. Serve para quê, professora? Esse elástico serve para você colocar em bonezinhos, tá? Para encaixar na cabeça do pet. Você vai encaixar. Vou colocar as duas pontinhas aqui, ó. Elástico roliço. Encaixou aqui as duas pontinhas e essa parte aqui, ó, firma. Aí, exemplo, tá aqui na cabecinha do pet. Ficou muito largo? Vou travar aqui e regular a quantidade exata para firmar, tá? Isso aqui serve para colocar em roupinhas também. Aqui, olha, essa mesma cola serve para você colocar acessórios, tá vendo esse tipo de acessórios? Tudo é material que você pode utilizar tanto para colocar na roupinha quanto para colocar em bonezinhos. Esse aqui já é um material de siliconado, né? E você vai precisar lixar, tá vendo que ele tem um brilho? Vai precisar lixar para utilizar esse tipo de cola. Já esse, ele tem a própria base que vai colar. Você vai firmar ele no tecido e ele vai colar, vai colocar o ferro quente, né? Que ele vai soltar a cola, vai colocar o ferro quente com vapor para soltar a cola. Porque ele já tem um adesivo aqui atrás que serve para isso. Mas é bom sempre costurar essa parte aqui, porque evita de saltar, tá? Esse aqui é o famoso emborrachado. Temos também essas partes aqui, ó, que é o regulador, tá? Esse aqui é acabamento também regulador, também igual esse. E os fechos, olha, para colocar em peitorais, nos peitorais guias, ou até mesmo se você for fazer vestidinho, olha só. Tamanhos diferentes, tá? Olha esse pequenininho, de tamanhos diferentes. Por que tamanhos diferentes, pessoal? Porque quanto maior o pet, maior é a possibilidade dele arrebentar essa parte aqui. Então, você tem que comprar, quanto maior o pet, mais resistente você tem que comprar e de mais qualidade. Porque se você vai fazer um peitoral ou vai fazer um vestidinho e quer colocar um guia, você tem que colocar a meia argola. Olha isso aqui, meia argola maior, meia argola menor. Então, você tem que colocar a meia argola no vestido ou na blusa que você vai fazer. Mas, se você colocar só a meia argola atrás e na parte da frente for só botões ou zíper, na hora que o pet dá a primeira puxada, você tá segurando o guia aqui, com o mosquetão, olha. Tá no guia aqui, segurando. O pet dá a primeira puxada, ele vai sozinho. A roupa vai ficar na sua mão, vai arrebentar e o pet vai embora. Então, tem que ter essa parte aqui por dentro, por baixo,
para poder travar. E quanto maior, compre com mais qualidade e mais segurança, tá bom? É isso aqui, olha. E tem esses menorzinhos, que serve para você colocar nos cachorrinhos mais pequenininho, Pinch, Yorkshire, tá? Pequenininhos, que eles não tem tanta força, já dá mais resistência. Olha, tem regulador de ferro e meia argola assim mais resistente, tá bom? Então você tem que comprar com mais resistência. Esses são tipos de acessórios. Temos também aqui, ó, florzinhas, você encontra essas peroladas assim, ó, borboleta que você pode colar, pode costurar também. Tem as aberturinhas para você costurar, tá certo? Esse aqui são alguns tipos de acessório. Agora, para vestidinhos, você pode colocar na barra renda. Essa aqui é renda inglesa, tá? É as mais baratas que tem. Você pode comprar renda inglesa, pode comprar bico de pato, tem vários tipos de renda. Pode comprar uma renda mais fininha também, que é bem delicadinha, para fazer barrinha no vestido. Pode, olha, essa aqui é mais fina, mais larga. E também pode fazer utilizando aqui, olha, fita de cetim, essa aqui, olha, de 2 dobras, para fazer barrinha de vestido, ou barra de blusa também, você pode utilizar fita de cetim, essa aqui. Tem a fita de algodão, o viezinho, que é um viezinho de algodão, 2 dobras também, tá? É a diferença, olha, viés de algodão e viés de cetim, tudo utilizado para fazer roupinhas, tá? Esse aqui, olha, já é um viés diferente, é um viés de borneon. Você vai encontrar por esse nome, viés de borneon. Para que serve o viés de borneon, professora? Esse aqui é o viés ideal que você vai utilizar para fazer os peitorais, porque ele é bem resistente. Ele é próprio para fazer os peitorais, tá? Para poder firmar. Se você não vai fazer a costura embutida, vai querer fazer uma costura e passar o viés em volta, esse é o viés de borneon, para você fazer o acabamento. Essa aqui é uma fita de gorgurão, ideal para você fazer lacinhos, para ficar os lacinhos mais firmes, que você pode fazer um lacinho, pode fazer lacinho para o cabelo do pet e pode também fazer um lacinho para as costas do vestido, para colocar na blusinha. Esse aqui é uma fita de cetim de gorgurão. Já tem a fita de cetim normal, tá? Gorgurão e normal. Aí tem as larguras, tem vários tipos de largura. Elástico. Tem um elástico chato, que você vai utilizar para fazer roupinhas. Pode colocar em calcinhas higiênicas, pode colocar em todo tipo de peça, tá? Elástico chato. E tem um elástico bico de pato. Se você quer deixar a pontinha aparente, temos o elástico bico de pato. E igual eu falei, o elástico roliço, que é para colocar em bonezinhos, para poder colocar esse acabamento, tá bom? Pronto, falamos de elástico, vamos falar da parte do velcro. Pessoal, olha, velcro, olha só, eu vou abrir e vai fazer um barulhinho. Essa parte aqui, olha, tá vendo? É mais forte, bem mais firme. Por quê? Ele é muito bom para você fazer para os pets maiores. Você vai colocar, ele vai ficar mais firme na lateral do vestido, tá? Ou então para fazer peitorais, que você vai colocar um elástico, um velcro mais largo e mais resistente, tá? Para poder firmar. Porque aqui, ó, vou colocar o velcro, mas vou colocar o fecho com resistência para travar mais. Vou colocar botões, não vou colocar o velcro, vou colocar o fecho com resistência, tá? Não esqueça. E tem o fininho, olha. Esse aqui já tá separado, que é massinho, e a parte cascarenta. A parte cascarenta sempre por cima da peça. E a parte massinha você pode utilizar por dentro da roupinha, tá? Porque ela não vai machucar o pet. Esse aqui, olha, o fininho utiliza mais para fazer, colocar nas camisas, tá? Se você quer fazer uma camisa e não quer colocar botões, você pode colocar esse fininho, olha. Ele é bem mais fininho. Temos também mantas de strass, para você dar um charme no vestido, dar um charme no bonezinho do pet para fêmea, né? Você compra a manta de strass. Ela tem uma cola aqui atrás. Ela solta com o vapor do ferro quente. Mas, se você quiser costurar também, não tem problema. Eu sempre costuro ou à mão ou costuro na minha máquina, mas com delicadeza para não quebrar a agulha, tá? Ela vem uma manta enorme. Eu trouxe um pedacinho para demonstrar para você, tá bom? E temos também, pessoal, olha só,
falar em roupinha cirúrgica, você vai poder colocar tanto o velcro na parte de trás, né, das costas, substituir por velcro. Vai colocar zíper, tá? Esse zíper aqui, olha, é de encaixe, porque facilita na hora de você vestir a roupinha cirúrgica. Ele solta, então é destacável, zíper destacável, tá? Você vai encontrar aí nas lojas de sua cidade, olha, zíper destacável. Você pode comprar um zíper maior e medir o comprimento das costas do pet. Você mede o comprimento das costas do pet, pode comprar um zíper maior do que o comprimento, porque você nunca vai encontrar um zíper com a mesma medida do comprimento das costas, né? Por isso eu utilizo esse aqui de plástico, que você pode costurar, pode tirar as pontinhas, costurar, tirar essas pontinhas, né? Para ficar o tamanho ideal da parte das costas, tá? Esse aqui é o zíper. E para modelagem também, tirar medidas, não esqueça de ter uma fita sempre à mão, que é a fita de costura, tá? A fita de alfaiate, né? De modelista, de costura, olha só. E você vai utilizar uma fita para tirar as medidas do pet, para conferir na hora de você fazer a roupinha, tá? Para não ter erro. Utilizo também, esse aqui é um lápis Giz. Ele risca o tecido e também se você não tem um lápis Giz, se você não encontra, você pode fazer o que? Com sabonete. Você deixa o sabonete bem fininho, você vai deixar ele secar, que ele vai fazer a mesma função, tá? Ele vai fazer os mesmos traços. Então, esse aqui é um lápis Giz. E temos também, pessoal, olha só, esse aqui é milagroso. Mas é terrível, não gosto de utilizar nunca, porque quando você utiliza isso aqui, é sinal que você errou a costura. Então, é melhor deixar ele guardado, né? É um abridorzinho de casas também. E ideal também para tirar a costura, tá? Que você vai encaixar essa parte de baixo e tirar toda aquela costura que você errou. Ou então, serve para você tirar aquela costura que você fez aquele franzido, aquela linha que você vai tirar depois, serve para isso, tá bom? E olha só. Fitinhas, né? Olha só, fita de cianinha. Zigue-zague, cianinha, serve para você fazer detalhes nas roupinhas, tá? Roupinhas época de festa junina, esses daqui mais coloridos, os pomponzinhos, que já vem assim, todo arrumadinho. Para fazer carnaval, festa junina também se usa muito. E estamos demonstrando aqui um pouquinho, né, de peças para você fazer aí, para você no seu ateliê ou para você costurar, para você ficar por dentro das peças que utilizamos no mundo pet. E não esqueça do alfinete, tá? O alfinete para você ter sempre à mão, para você, quando for fazer uma costura, alfinetar, né? E não perder o rumo da costura. E é isso, pessoal. Nossos materiais que utilizamos para o mundo pet. É um pouco dos materiais, né? Porque tem muitas novidades no mercado pet, tem muitos acessórios, muitas coisas novas. Esse aqui é um pouco de tudo que utilizamos para fazer, de tudo um pouco. Caminha, roupinha, acessórios, sapatinhos, roupinhas, de tudo um pouco. Bom, pessoal, e para fechar esse módulo com chave de ouro, nessa aula para vocês, não poderemos deixar de falar dessa régua, gente. Essa aqui é uma régua especial para a moda pet, tá? Essa aqui é uma régua que tem todas as funções que você precisa. Por que você está falando isso, professora? Porque foi eu mesma que desenvolvi junto com a Máximos Tecido. Gente, ela é própria para fazer roupinhas pet, olha. Bom, pessoal, olha só as funções dela. Essas medidas é como se você tivesse uma fita de tirar medidas, olha só, tem todas as funções, todas as medidas aqui que você vai utilizar, que facilita na hora de você fazer a modelagem, porque aqui você vai medir o comprimento das costas do pet, aqui a parte do pescoço, parte do tórax também, tá vendo? Tem todas as metragens necessárias. E para você não ficar perdido com tanta curva, você vai vir aqui e vai ver, olha, pescoço, da parte do vestidinho frente única. Você pode também fazer a curva da lateral da blusa, curva da lateral do vestido, olha só, lateral da saia e blusa também, olha, se você quer uma curvinha mais fechada ou se você quer uma curva mais aberta, tá vendo? Blusa raglan, a cava da blusa raglan já tá aqui perfeitinha para você fazer o traçado.
a cava da frente da camisetinha que você deseja fazer. Olha, você pode fazer a menor, pode fazer um pouquinho maior, tá vendo? Se você colocar exemplo, se você pegar a sua caneta e colocar aqui nessa outra parte, ela vai ficar menor. Se você colocar nessa outra parte, ela vai ficar maior, mais aberta, tá? E você pode riscar e conforme for o tamanho do pet, vai organizando a curva, tá? Cava da frente, cava das costas, tem todo o formato. E aqui, olha, abertura da parte do rabinho do pet. Tem todas as partes aqui, se você quer fazer uma abertura maior, uma abertura menor, tem tudo aqui. Aqui você pode utilizar, nessa parte, você pode utilizar como a medida do ombro do pet, olha. Já vai fazer aqui parte do pescoço e a saída da queda do ombro. Já serve tudo para isso, para facilitar a sua vida. Então, pessoal, a nossa régua, olha só o tamanho dessa régua, gente, serve tanto para raças pequenas, para raças de gatinho, pode também ser feito para raças de cachorro de grande porte, né? Serve para tudo. E essa régua você encontra no site da Máximos Tecido, tá? O link está aqui abaixo, é só você clicar que já vai ser redirecionado lá para o site da Máximos e você vai falar com algum dos atendentes que ele vai te explicar tudo a respeito de formas de pagamento e tudo mais, tá bom? Essa é a nossa régua próprio para a moda pet para facilitar a sua vida na hora da modelagem. Então era isso, pessoal. Eu queria demonstrar um pouquinho dos nossos tecidos, né? Tecidos que fazem, falo nossos porque tecidos que fazem moda pet, né? Então acessórios, tudo mais um pouco sobre réguas, sobre essa régua em especial que é a régua de moda pet. E se você quiser conhecer o nosso curso de costura pet completo, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Super beijo e até a próxima!